Milhares de pessoas têm realizado o sonho de se casar em nossas palestras da Terapia do Amor. É o caso da Valéria e do Renato, veja só. Uma emoção muito grande, o coração batia forte, suava frio, estava vendo, né, quão grande era o meu sonho e ali eu estava realizando. Valeu a pena ter esperado, valeu a pena ter confiado, né, e saber que eu me preparei para a pessoa certa. Desde os meus avós, assim como os meus tios, meus pais e até mesmo na época os meus primos, todos os casamentos, eles eram destruídos e eu não queria isso para minha vida. Na adolescência, né, quando vem os conflitos e começa aquela fase de namorar e tudo mais, eu sempre escolhia pelo coração. Em determinado momento da minha vida, eu já estava com 28 anos de idade e eu cometi um erro. Eu deixei a ansiedade tomar conta de mim. Conheci uma pessoa e em apenas 3 meses eu namorei, noivei e casei, sem medir consequências. E aí depois que eu casei, eu comecei a ver que eu estava errado, porque eu tinha feito as coisas tudo de qualquer forma. Eu tive 3 namorados, os 2 primeiros durou alguns meses e terminava de uma maneira rápida e que eu não podia aplicar aquilo que a minha mãe me ensinou, por exemplo, valores, né? Como ser uma boa esposa, cuidar de uma casa, né? Ter um cuidado com ele, né? Com a pessoa. Então, eu tentei aplicar isso no último relacionamento de namoro, que durou 7 anos. No início, era tudo muito maravilhoso, havia uma cumplicidade, um carinho. Eu queria levar a sério para um casamento, porém, não fluía. Havia brigas, muitas discussões. A ponto, se continuasse daquela forma, haveria agressões. Tentando de diversas formas, esse casamento ele chegou ao fim. E querendo ou não, foi uma frustração muito grande, porque tudo que eu não queria para minha vida acabou acontecendo. Eu senti o gosto amargo do divórcio. Eu vi uma família se destruindo ali. Culminou numa traição esse namoro. Internamente eu estava totalmente destruída, eu estava rancorosa, com mágoa. Essa frustração do divórcio me trouxe muitas marcas. Eu passei até a ser uma pessoa um pouco insegura, coisa que eu não era. Então eu recebi um convite de uma amiga para ir à Terapia do Amor. Eu recebi um convite para participar da Terapia do Amor. E eu comecei a lutar, comecei a aprender, eu comecei a expulsar de dentro de mim toda aquela insegurança que não me pertencia. Então eu tive que me preparar primeiro, me curar interiormente, perdoar. Para um outro relacionamento sério, eu não poderia levar isso. Todas as quintas-feiras eu estava ali buscando, aprendendo, me tornando uma pessoa melhor. Vivia norteada por um sonho desde criança, em me casar, né, em namorar, noivar e casar. E lá eu retomei esse sonho. Esse sonho ele veio à tona, mas de uma forma melhor e consciente. Porque as decisões que antes eu tomava pelo coração, aprendi a tomar principalmente pela razão. Foi quando eu já tinha passado um certo tempo, eu já estava bem resolvido comigo mesmo, né? E eu vi uma foto da Valéria. Eu me interessei, né? E fui buscar informações. Já veio querendo meu telefone para conversarmos melhor. Então, fazendo parte, né, da minha vida, os ensinamentos de lá, eu falei, meio que me resguardei. Eu falei, não. No primeiro momento que eu tentei me aproximar,
ela me deu um pequeno fora, porque isso me interessou, fez com que eu me interessasse ainda mais, né? Conversei com amigos dele, puxei as informações sobre ele, para daí iniciarmos realmente uma conversa. Dali para frente nós estávamos no namoro por um motivo, para que nós chegássemos até um noivado, um casamento e sim constituir a nossa família. E foi quando foi ficando mais sério. Havíamos marcado um dia determinado, né, aproveitando uma festa em família para o noivado. E estava certo. Só que ele fez uma surpresa e disse que tinha dado errado a aliança e que não conseguiria, né, trazer. Então, aquele dia eu tinha esquecido como não vai dar certo o noivado hoje. Então, no meio da festa, ele tomou a atenção de todo mundo e dali desenvolveu o noivado com o pedido já de casamento. Fiz o pedido para ela, de joelhos, é claro, como todo cavalheiro. Noivamos ali e ali começaram os preparativos para o casamento, né? E dali, né, nós começamos a correr atrás, ligar pro evento, né, pro buffet, tudo mais. Chegou numa parte que foi a lembrancinha. Foi quando surgiu a ideia que eu comentei com ela para a gente poder dar o livro Casamento Blindado. Nós já tínhamos lido o livro, já tínhamos feito também o curso Casamento Blindado e foi quando surgiu a ideia de dar, a princípio seria somente para os padrinhos, né? Mas depois a gente decidiu estender para todos os convidados que ali estavam, né? Naquele momento nós desejamos que não só o nosso casamento fosse blindado, mas sim de todos aqueles que estavam ali presentes. Casei na terapia do amor. Hoje a nossa vida é completamente transformada. Tudo que um dia eu sonhei em relação a uma família era o maior sonho que eu tinha na minha vida e hoje eu concretizei esse meu sonho na terapia do amor. Eu tenho aquilo que eu sonhei desde criança, né? Um casamento feliz, mas é fruto das minhas escolhas, das minhas atitudes, é fruto também daquilo que eu aprendi. Hoje a gente vive junto, trabalha junto, está praticamente 24 horas do meu lado, temos 1 ano e 7 meses de casados. Acho que o maior erro que o ser humano pode cometer na vida dele é achar que ele sabe tudo. Não, ele deve continuar aprendendo, se aperfeiçoando. Temos praticado todos os dias, buscado e temos colhido os frutos, que é uma vida feliz, né? Realizada 100% em todos os sentidos. Interessante o caso do Renato e da Valéria, né? Porque o Renato, Cristiane, cometeu o erro que muitos solteiros cometem, porque ele, por ansiedade, entrou em um relacionamento e apenas 3 meses depois já se casou. Quer dizer, ele queria... ainda se casou, né? Tem gente que vai morar junto logo, né? E às vezes a pessoa, sem muito critério, ela só com a cabeça pensando, eu vou realizar o meu sonho, eu vou me casar, eu vou entrar nesse relacionamento de cabeça. Ela vai por uma ansiedade e fica cega a muitas coisas que ela deveria enxergar para não errar. Eu fico pensando, Renato, nas pessoas que não chegaram a se casar, mas elas foram morar junto pensando assim, bom, isso aqui é um passo anterior ao casamento, né? A gente vai morar junto, vai fazer um test drive, vamos ver se dá certo e depois a gente casa. Só que já se passaram anos, né? E vocês não estão, assim, não tem um casamento no horizonte por aí e você está frustrada porque não é bem o que você esperava, né? Vocês hoje dormem juntos, acordam juntos, fazem, né, têm uma vida juntos, mas não é aquele sonho
que você sempre teve de um casamento feliz, de uma família realizada. O caso, por exemplo, da Valéria, ela ficou namorando e num relacionamento por 7 anos. 7 anos e depois não deu certo. Eu fico só pensando o senso de perda, de desperdício de tempo, de vida. Que é muito mais valioso do que dinheiro, qualquer dinheiro. Não há retorno, né? Porque dinheiro você trabalha e ganha de volta, mas o tempo, a sua juventude, os seus sentimentos investidos no relacionamento não voltam. Tudo por quê? Porque uma pessoa apostou em um relacionamento que não estava caminhando para lugar nenhum e ela ficou esperando 2 anos, 3, 4, 5, 7 anos até que acabou. Quer dizer, claro, hoje a Valéria está aí realizada. Depois que ela veio para as nossas palestras, ela aprendeu, se curou e aprendeu a agir da forma correta. Então ela seguiu os procedimentos todos certinhos e em muito menos tempo ela realizou o sonho do casamento e se casou com o Renato. Mas é isso que as pessoas precisam aprender, Cristiane. Não basta ela ter o sonho de se casar. Porque com o sonho de se casar, ela pode, na ansiedade, casar errado, ou simplesmente ficar investindo em um relacionamento que não tem futuro, na esperança de que vai casar um dia e depois ver tudo vir por água abaixo. Ou muitas com esse sonho investem muito no dia do casamento, né? Você tem aí um noivo, você tem uma noiva e vocês só falam no dia do casamento. Vocês chegam a brigar por causa desse dia. Vocês têm problemas financeiros por causa desse dia. Quer dizer, há tanto investimento no dia do casamento, mas não no sonho do casamento. Porque as pessoas confundem muito isso, Renato. Confundem a questão do sonho de se casar com aquela festa dela entrar com vestido de noiva e ser bonita e a família lá reunida e todo mundo achando ela linda, né? Só que isso aí é relativamente fácil. Qualquer pessoa com dinheirinho, com grana, faz esse sonho se realizar. Né? Uma coisa é o sonho de casamento, outra coisa é o sonho do dia do casamento. A gente que sonha por um dia e há aqueles que sonham para uma vida. Nós estamos falando do sonho para a vida, para você que quer realmente construir uma vida ao lado de alguém, envelhecer ao lado daquela pessoa, ter paz com aquela pessoa, não ficar naquela preocupação total, será que vai me deixar, será que me traiu, que vai me trair? Não, nós estamos falando de um sonho onde você vai ser feliz, vai fazer a outra pessoa feliz, vocês vão ficar velhinhos juntos, vão formar uma família como você sempre desejou, sempre sonhou. Mas não basta querer isso, você tem que ter o poder, você tem que se preparar para isso. Em tudo na vida que é de grande valor e importância, nós temos de ter uma preparação. E é esta preparação que nós temos feito através da terapia do amor. E o primeiro passo para muitas dessas pessoas não é nem encontrar um namorado, é se encontrar em primeiro lugar, como foi o caso da Érica. Veja só como ela chegou às nossas palestras e veja como ela está hoje. Érica acreditava que nunca seria feliz no amor. Depois que eu sofri uma rejeição aos 23 anos, nunca mais eu fui inteira, nunca mais eu fui feliz. Era como se existisse uma festa, todo mundo estava bem e eu estava sempre mal. Eu só vi os casais, todo mundo casando, todo mundo namorando e eu não conseguia me recuperar, não conseguia ficar bem. Com o tempo, as coisas só pioravam. A dor da rejeição é uma das piores dores que um ser humano pode sentir. E muita gente não sabe quanto isso é sério, é muito difícil a recuperação. Como eu me sentia rejeitada, com a autoestima destruída, insegura para começar qualquer outro tipo de relacionamento, insegura nos negócios, insegura profissionalmente, em tudo. É difícil a gente se reerguer depois de uma rejeição assim. Eram pensamentos negativos o tempo inteiro, autodestrutivos. Era bem difícil lidar. Para esquecer o problema, ela priorizou o trabalho. Eu me foquei muito no trabalho, muito, era uma espécie de fuga. Eu trabalhava bastante o tempo inteiro, os finais de semana eu preenchia, eu ocupava o tempo todo.
Mas nunca ficava inteira, nunca ficava bem. Eu fiz uma outra faculdade para ver se... Eu fiz uma pós-graduação para ver se eu melhorava também. Ajudou, mas não... Eu procurei tratamentos médicos que também ajudam, mas não solucionam. Diante de todo o sofrimento, ela decidiu vir até a terapia do amor com Renato e Cristiane Cardoso. Cheguei aqui pensando, já tem 5 anos que eu passei por aquela rejeição, até hoje eu não estou bem, tem alguma coisa bem errada comigo. E eu cheguei aqui, eu tinha uma ideia pré-concebida do que era a terapia do amor, eu achava que era para você encontrar alguém. E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu cheguei aqui, tinha aquela multidão de pessoas e o Renato chamou à frente as pessoas que estavam sofrendo e eu vi que eu não estava sozinha. Que eu não era a única que passava por aquilo, que não era problemática, que não era comigo, que tinha um X nas minhas costas, não era nada disso. Era uma guerra que eu precisava vencer. E aqui eu achei fortes aliados. Comecei a dar credibilidade ao casal, aos professores, né? Porque a primeira impressão que a gente tem é que eles são um casal perfeito, que nunca tiveram problemas, e não. Eles explicam os problemas que eles tiveram, eles expõem tudo isso. E você pensa, eles estão expondo problemas tão particulares e hoje eles estão bem, então eu também posso. Em um ano as coisas mudaram muito. Eu não sinto solidão, eu não me sinto sozinha. Eu olho para o lado, eu não vejo que as pessoas estão acompanhadas e eu nem lembro. Eu falo, eu tô bem, eu tô inteira, eu sou completa, eu sou alguém completa. Eu não tenho um X nas minhas costas para solteira. Não, eu tô feliz. Eu sou feliz, eu gosto da minha própria companhia. Eles são solteiros, casados e até viúvos. Na terapia do amor, o único pré-requisito para participar é querer ser feliz. No namoro a gente começou bem e tal, mas como a gente casou até jovem e por conta da imaturidade e outras coisas, a gente teve, acho que 7 anos do nosso casamento com muita dificuldade, a ponto da gente chegar aqui à beira da separação. Havia vários problemas, na verdade, né? De desconfiança, ciúmes, insegurança, falta de atenção. Aí a gente começou a vir nas palestras, a participar e começou a ter uma mudança, né? Até mesmo em mim. Ele começou a me falar as coisas, às vezes besteira que ele escondia, ele passou a contar, ele começou realmente a me passar confiança. Eu também tinha os meus defeitos. Eu falava, não estava nem aí se ia machucar, se não ia, porque eu achava que se fosse verdade eu tinha o direito de falar. Então eu aprendi também, isso fez toda a diferença no nosso casamento, transformou tudo. Eu era muito inseguro, porque por um motivo de eu trair ela, então eu imaginava o mesmo, eu pensava que ela também me traía. Devido a muitas brigas, eu estava muito depressiva e devido a essa depressão eu tentei o suicídio uma vez, mas conhecendo o trabalho da terapia do amor, hoje, graças a Deus, nós estamos felizes, podemos falar que a terapia ela é aconselhável para todos os casais que estão passando por dificuldade, por lutas, né, no relacionamento, e pode haver uma mudança se eles fizerem a parte deles. Então, primeira coisa que você precisa fazer para ter uma dica do que está ou que pode estar errado com você. Primeira coisa, talvez não haja nada errado com você. Às vezes, simplesmente, você está ainda no processo de buscar a pessoa, de identificar a pessoa. Mas, muitas vezes há. E como a gente descobre isso? Nós temos de ouvir as críticas honestas que nós recebemos ao longo da vida, para saber e identificar o que pode haver de errado em nós. Eu vim de um divórcio, né? Eu vim aqui para realmente elevar a minha autoestima, que chegou totalmente no chão, né? E aqui eu estou aprendendo como obter novamente essa autoestima, né? Como lidar com as pessoas, como ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Então, para mim, está sendo ótimo. A recomendação vem de quem acredita nos resultados das palestras. Por isso, estas pessoas não deixam de buscar a cada quinta-feira as lições necessárias para fortalecer seus relacionamentos.
Eu me casei muito jovem, com 18 anos. Então, no início do casamento, nós tivemos bastante problemas, porque eu era bastante ciumenta, eu era bem imatura, não conseguia administrar os problemas do meu casamento. E, embora ele já tivesse vindo de outros relacionamentos, ele também não sabia administrar os problemas. Ele perdeu a mãe muito jovem, e então ele foi criado pelas irmãs. E a vida dele foi administrada pela família dele também. Então, quando nós nos casamos, os problemas que nós tínhamos eram reportados também para os nossos familiares, que acabavam de alguma maneira se envolvendo. E isso causava muitas brigas, muitas desavenças. 365 dias. Foi esse o tempo que a Vilma e o Vieira ficaram separados. Um período difícil, mas que, graças às palestras, chegou ao fim. Procurei a terapia do amor e eu fui procurar, ouvir as palestras, aprender como administrar um casamento, como eu poderia melhorar, como eu poderia ser diferente. E aí eu comecei a buscar primeiro por mim, procurei mudar, porque eu era muito ciumenta, eu era muito nervosa. E eu vi que dava para ser um novo homem, né? Dava para ser um novo homem. E ali, através daquelas palavras que eles falavam, começou a tocar no meu coração e eu comecei a mudar. Eu me transformei, na verdade é essa, eu me transformei. E eu cheguei um dia e conversei com ela, hoje minha esposa, e resolvemos voltar. Hoje o nosso casamento ele foi restaurado. Nós entendemos hoje que a gente precisa olhar mais as qualidades. Hoje eu não me esforço para não ter ciúme. Hoje eu não me esforço para não se sentir insegura. Eu não me esforço mais, porque isso já não existe mais. Quer dizer, eu fui transformada. Então, a transformação é isso, começa a ser aquela mudança que você tem tanta dificuldade de fazer todo dia, ela é natural, ela já não existe mais. A importância da terapia é muito grande. Ela me ajudou muito, porque quando eu cheguei aqui, eu estava com o meu casamento a ponto de se separar e seguindo as orientações, né, que foram passadas, hoje trouxe um resultado muito bacana para mim. Ela tem me ajudado muito, né? Eu cheguei aqui, eu estava muito mal, estava muito frustrada, né? Eu tive uma decepção, né? Por 8 anos eu tive um relacionamento, acreditei nesse relacionamento, só que chegou ao fim. Com as palestras, ela foi me ajudando a me animar, a me fazer eu acreditar que eu tenho um valor, independente se tem ou não alguém do meu lado. E cada dia que eu saio daqui, eu tenho uma nova ideia. É incrível, mas eu consigo colocar lá fora, com toda a correria, eu consigo colocar em práticas coisas que é tão simples, mas que faz o nosso dia ficar tão diferente, tão bom. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Muitos solteiros, divorciados e viúvos têm realizado o sonho de se casar através da terapia do amor. Só o ano passado foram quase 18 mil pessoas que, através deste trabalho, alcançaram o sonho de se casar. Mas não são somente solteiros, viúvos, divorciados que vêm às nossas palestras. Uma grande parte das pessoas que vêm são casadas, estão em um relacionamento e estão querendo consertar a relação. Como foi o caso da Cristiane e do Tiago, nós vimos no caso deles, Cristiane, que o que aconteceu com ela acontece com muitos casais. Logo após o casamento, depois de um tempo, veio uma crise financeira e ela transferiu toda a frustração do casamento dela, dos problemas dela, para o marido, achando que ele era a razão de todos os sofrimentos dela. Isso acontece muito. E às vezes não é a crise financeira, mas às vezes é um problema, uma doença, é um problema na família, é uma depressão. E você vai ver como que eles dois conseguiram resolver isso aí, porque o casamento estava falido por causa dessa crise que, às vezes, Renato, vem sem
sem você poder impedir. Sem aviso. Mas veja só o que aconteceu com eles, como que o casamento deles quase foi destruído, até que eles receberam ajuda para salvar a relação e sair desta crise. Preste atenção. Entramos numa crise financeira muito grande e eu culpava ele dessa crise. A gente cresceu muito na empresa, trabalhamos juntos, mas eu culpava ele. E eu comecei a ficar enciumada, né? Porque dentro de casa a gente brigava, porque discutia problemas da empresa, problemas de casa. E na rua, no trabalho, ele ria com as pessoas. E eu ouvia. E eu ficava, aquilo fermentava dentro de mim, ao ponto que eu tinha ódio dele. Eu queria que ele morresse, na verdade. Ao ponto, assim, de eu entrar no banheiro, e eu nunca fui muito de chorar, nunca fui emotiva. Mas eu queria gritar e eu chorava de ódio. Porque eu falava, meu Deus, o que esse homem está fazendo na minha vida? Mas ódio por quê? Porque eu olhava para ele, toda a minha frustração eu transferia para ele. Porque a gente entrou numa crise e aí, vamos supor, vinha alguém cobrar da empresa, eu que tinha que responder, eu que ia. Olha, não dá para pagar. E ele ficou muito omisso. Só que eu só tinha esse lado, eu não tinha um marido dentro de casa, na empresa, e eu culpava ele de tudo. Nós trabalhamos juntos, então não era o erro dele, né? Era para ser nosso, mas eu transferi tudo para ele. E aí, como eu brigava muito, e eu falou alto, brigava, ele ficava quieto, ele nunca foi um marido de revidar, de me agredir. E aquilo ele foi ficando omisso. Porque deve ser difícil para um homem ser humilhado dentro de casa. A gente começou a brigar e daí começou muita ofensa. Eu comecei a me sentir muito mal. Comecei a entrar numa depressão e chegou ao ponto de eu não querer nem levantar da cama mais. Acordava o dia, ficava o dia na cama e daí a gente tinha 3 empresas, perdemos tudo. Tudo que a gente tinha, o casamento, abandonei tudo. Não queria mais nem levantar da cama mais. A gente começou a vir nas palestras. E daí para cá eu vi que eu tinha que assumir a minha vida, que eu tinha que assumir a minha casa, a minha esposa, a minha família, as minhas empresas. E daí a gente começou a seguir certinho. Em 6 meses, a gente está vivendo como um casal de namorados. O que aconteceu do seu lado? Eu descobri que eu só podia mudar que eu era culpada da minha parte, eu tinha que mudar, eu não podia mudar ele. E eu comecei a viver tudo que eu ouvia. Eu comecei a participar, ouvir, ler. E eu comecei a mudar. Não só pelo meu casamento, mas pela minha vida. Eu ia explodir, ia morrer de tanto nervoso. E aí eu comecei a mudar. Eu comecei a viver, não perco uma palestra, mas eu vi que eu tinha que mudar. Veja que em apenas 6 meses o casamento deles foi salvo, foi restaurado, né? Foi um processo, mas os dois estão bem hoje como namorados. E eu fico pensando, Cristiane, quantas esposas e maridos estão assim, frustrados com o cônjuge? Às vezes olha para o outro, está lá sentado no sofá igual um vegetal, ou na cama com depressão, não tem uma reação e fica com raiva e só explodindo a raiva em cima do outro, ao invés de fazer algo correto que vai realmente ajudar, como a Cristiane fez, e a oportunidade está aí diante delas. Eu acho pior, Renato, é essa pessoa que sempre está nos assistindo. Já passou 6 meses, talvez, que você está aí nos assistindo. Todo dia você vê histórias de pessoas que passam por problemas que você passa. Elas estão resolvendo seus problemas. E você está aí assistindo. Você só fica aí assistindo. Você não toma atitude. Para de reclamar. Para de culpar todo mundo, sabe? Para de culpar o governo, o seu marido, a sua esposa, os filhos, todo mundo ao seu redor. Para de culpar as pessoas e faça alguma coisa por você. E você pode mudar essa história agora. Você pode começar já. Como eu posso começar já? Você pergunta. Você pode decidindo, presta atenção. Você pode começar a mudança do seu casamento já. A partir do momento que você decidir que você não vai mais fazer o que não tem funcionado. Pare de brigar com seu marido, pare de pegar no pé da sua esposa, pare de gritar, de brigar, de discutir sobre coisas que você já discutiram 1 milhão de vezes antes e não resolveu. Primeiro passo que você tem que fazer, parar de fazer o que não tem funcionado. Você pode começar a mudança já, se você seguir o que eu estou te falando. Segunda coisa,
Não basta só deixar de fazer o que não tem funcionado. Você tem que começar a fazer o que funciona. E isso nós vamos mostrar para você. Se você quiser, então agende aí, coloque aí na sua agenda esta data. Na próxima quinta-feira, dia 26 de janeiro, você vai vir para participar da nossa palestra aqui no Templo de Salomão. E nós vamos mostrar a você como tem jeito sim para o seu casamento, para a sua situação amorosa. Mesmo que o outro não esteja disposto inicialmente a vir com você. Nós garantimos que quando pelo menos uma parte faz o que nós vamos instruir, então há chance de salvar esse casamento. E você, no mínimo, vai salvar a si mesmo dessa situação e não errar, continuar se afundando nesse problema. Quinta-feira, às 10 da manhã e às 8 horas da noite, nós estaremos aqui. Inclusive, nós estamos nessa série da reconstrução do eu. Veja mais a respeito, porque é oportunidade para a pessoa mudar em 2017. Você não vai poder reconstruir seu relacionamento sem primeiro se reconstruir. Preste atenção. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com. casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. Nós vamos agora àquele momento do programa em que você vai aprender com os erros dos outros, as perguntas dos outros, não é? E nós vamos responder, tirar as dúvidas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta e quer a nossa ajuda, pode enviá-la através do site escoladoamorresponde.com. E ali tem também o número do WhatsApp do programa. E para você receber sempre uma resposta, quer pelo programa ou por e-mail, envie a sua pergunta pelo formulário ali no site escoladoamorresponde.com. Mas alguns áudios de WhatsApp são às vezes selecionados para respondermos aqui no programa. Foi o caso dessas duas amigas de Minas Gerais. Nós vamos responder as perguntas delas agora. Vamos à primeira. A gente namora à distância. Devido à faculdade, ao trabalho, ele foi morar longe. Já tem 2 anos que a gente está assim e está impossível aguentar a situação, mesmo amando. Eu falo para ele para dar um jeito para a gente ficar junto, mas pelo fato do estado financeiro, por agora não dá.
tem que esperar a formação dele, esperar ele formar a faculdade. A convivência entre a gente, o amor está esfriando, a relação está esfriando, porque a gente se vê pouco tempo, às vezes é uma vez no mês, às vezes tem meses que a gente nem se vê. O que eu faço? Por favor. Bom, na minha opinião, se a distância para você está sendo destruidora para o relacionamento, é porque vocês não têm um relacionamento muito sólido, exatamente. Porque eu conheci já pessoas que tiveram relacionamentos assim à distância, mas eles conseguiam manter. Aliás, ficou até um relacionamento mais sólido, porque eles conversavam muito. Porque hoje em dia você tem internet, você tem celular, né? Então, há como você conversar. A questão é, se você acha que namoro é uma coisa física, aí sim, realmente, né, vai esfriar. Porque você tem que estar junto, você tem que estar abraçando, você tem que estar beijando. Então, realmente, se vocês baseiam um relacionamento nisso, realmente não dá certo. Então, por isso que talvez essa distância está acabando com vocês. O namoro à distância, ele tem se tornado cada vez mais comum nos dias de hoje, porque as pessoas estão movendo facilmente para outras cidades, outros estados e até países. Então, isso se torna algo mais comum hoje em dia. Mas isso traz também as suas peculiaridades. Nós dedicamos uma grande parte do nosso livro Namoro Blindado a este tema, namoro à distância. E você, com certeza, se beneficiaria lendo e entendendo como funciona isso. Como a Cristiane falou, pode ser uma oportunidade, não precisa ser um problema. Mas tem que haver planejamento. A questão, o que eu suspeito está acontecendo é que você, obviamente, está bem incômoda com esta situação, você provavelmente está até ansiosa, e você transmite isso para ele. Então, talvez as comunicações que vocês têm são resumidas em cobranças. Então, toda vez que você liga para ele sabe que ele vai ouvir uma cobrança, ele sabe que vai ouvir você reclamando, poxa, tal, quando é que vai acabar isso e tal, quando é que você vai vir, quando é que a gente vai resolver isso. Aí você fica cobrando, então cada vez menos ele tem vontade de falar com você. Isso pode ser a razão do esfriamento que está acontecendo entre vocês. Pode ser, você tem que vigiar sobre isso. Quando há namoro à distância, o casal tem que ter um prazo. Não pode ser algo indefinido, sem fim. Então, você vai ficar aí até quando? Não sei. Não dá para ficar com um namoro à distância assim, né? Se você sabe, eu vou ficar aqui mais um ano e vocês podem se programar como será esse mais um ano e vai ter um prazo final, então, tudo bem. Aí nesse um ano vocês se programam, você sabe que só vai estar juntos novamente daqui a um ano. E é uma coisa importante falar também, Renato, que tem que valer a pena, né? Porque se esse relacionamento não vale a pena, se você não vê um futuro com essa pessoa, então realmente vai ser muito sacrifício para uma coisa que não vai durar, né? Então, se você vai namorar uma pessoa à distância e ela realmente vale a pena, esse relacionamento vale a pena esperar. Vocês têm objetivos em comum, vocês têm um foco de depois, quando vocês puderem estarem juntos, darem os próximos passos nesse relacionamento, vocês têm esse foco, vale a pena esperar? Então, qual o problema? Né? Agora, se não vale a pena, se você está só, né, naquele namorico, que vocês nunca falam em casar, não falam em noivar, é uma coisa assim mais de, sabe, é o meu namorado, minha namorada, a gente fica de vez em quando, isso aí realmente não vale a pena esperar. Aí, esfria realmente, porque a base de relacionamentos assim, que não tem futuro, é física mesmo. O único problema do relacionamento à distância, na verdade, a distância só traz um problema para um relacionamento à distância quando ela é indefinida, ou seja, não tem fim. Aí ela pode se tornar um problema. Mas o fato da distância em si não precisa ser um problema para o relacionamento quando o relacionamento está bem, quando as outras coisas estão indo bem. Então eu suspeito que o seu relacionamento já não está bem, a parte da distância. E você tem que avaliar o porquê. Há dúvida nesse relacionamento? Você está com dúvida dele ou ele está com dúvida a seu respeito? Será que ele já se desligou do relacionamento e está só com medo de dar essa notícia a você? Então, vocês têm que avaliar realmente qual é a raiz do problema
e agir sobre ela, tá bom? E aí a gente só pode dar algo mais específico se soubermos detalhes. Vamos a mais uma pergunta depois dessa pausa para tirar a dúvida desta outra aluna lá de Minas Gerais. Fique com a gente. Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Vamos ver o que esta próxima aluna quer saber. Há pouco tempo, eu descobri que meu namorado estava mandando mensagem para uma outra pessoa. E agora eu não sei o que fazer, ou se dá uma chance para ele, ou a gente fica sozinho. Vocês poderiam me ajudar? Fica sozinha, amiga. Qual o problema? Será que isso é tão ruim assim? Você terminar o relacionamento com uma pessoa que está tendo um relacionamento com outra mulher? Se você se ama, se você se valoriza, você não vai aceitar isso. Não é questão, porque eu tenho que dar uma outra chance. Mas dar uma chance como assim? Ele já mostrou que ele não está comprometido a ela. Uhum. Né? Eu não vejo por que a pessoa iria dar a chance para alguém que já mostrou que não tem compromisso exclusivo com ela. Sabe o que acontece hoje, Cristiane, e você em casa? Hoje, porque as pessoas estão com muita facilidade de mandar mensagens, entrar em contato de muitas formas, redes sociais, aplicativos. Então, é muito comum hoje a pessoa conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? A pessoa está solteira, ela entra lá num site, entra na rede social, manda um oizinho para um oizinho para outro, daqui a pouquinho tem 2, 3, 4 pessoas conversando com ela. Então, isso vai por um tempo e a pessoa cria um hábito disso. Aí chega no momento que ela começa a namorar com alguém, as outras pessoas não estão sabendo disso e elas continuam mandando mensagens. E às vezes esta pessoa, para não ser rude, responde. E é aí que a namorada ou o namorado pega e a coisa começa a complicar. Mas às vezes ela responde também porque é no mesmo tom, né? Para manter a porta aberta. Exato. Ela não fala assim, oi, tudo bem, mas olha, desculpa, eu estou agora com uma outra pessoa, eu estou num relacionamento sério e tal, e era melhor a gente parar de conversar. Ela não faz, ela não corta. Por isso que, por causa disso, né, quando você começa um namoro hoje no século XXI, né, você tem que já, nos primeiros encontros, já colocar esta regra no seu relacionamento. Olha, eu sou uma pessoa que quando namora gosta de exclusividade. A partir de agora, o nosso namoro, se a gente vai namorar sério, vai começar um namoro de verdade, então eu vou dizer bem claro para você, não tenho mais conversa com ninguém, eu não vou manter conversa com ninguém, eu gostaria que você também, se tivesse conversa com outras pessoas, ou tinha, então que você encerrasse isso aqui, porque eu vou te dar exclusividade e espero exclusividade de você também. Isso tem que ser conversado logo no início do namoro. Antigamente, essa conversa não era necessária, mas hoje ela já é. Inclusive, né? Renato, é até bom você falar nisso, porque às vezes o relacionamento começa de uma forma errada, né? Vocês se encontram lá na balada, se beijam, né? Ficam uma noite e você, no dia seguinte, já está pensando assim, bom, eu estou num relacionamento,
não estou num relacionamento. Porque vocês começam a se falar muito, começam a sair muito. Mas, na cabeça da outra pessoa... Só está conversando. Ela só está aproveitando você, ela não está em um relacionamento. Então, uma ali está pensando que está no relacionamento, a outra não está pensando que está no relacionamento. Quando você, que pensa que está no relacionamento, vê a outra conversando com uma outra pessoa, você fica escandalizada. Porque não há acordo de termos. Não há, as expectativas não estão corretas. Estão diferentes, não estão alinhadas. Não então, estão alinhadas. Essa conversa tem que acontecer logo no início do relacionamento. E assim, a outra pessoa, ela não tem tanta culpa assim, né? Porque você se colocou nessa situação. Você não foi criteriosa em entrar em um relacionamento. Você simplesmente ficou. Você ficou sem conhecer muito bem, não sabia muito o nome, de repente você já estava lá. E agora você acha que porque você se entregou, porque vocês ficaram horas conversando no celular, que agora vocês estão num relacionamento. Quer dizer, essa facilidade, Renato, da internet, de ficar com muita gente ao mesmo tempo, acaba desvalorizando o que a pessoa mais quer, que é um relacionamento. O que parece hoje, Cristina, é que muita gente entra em um relacionamento sem basicamente nenhum critério. E é como se a outra pessoa que aceitou conversar com ela, aceitou sair com ela, estivesse fazendo um grande favor. Olha, eu estou saindo com você, estou fazendo um favor para você. Em outras palavras, eu não preciso de você. A pessoa que está carente, ela acaba entrando em um relacionamento sem nenhum critério e ela coloca na mão da outra pessoa todo o poder, como se a outra estivesse fazendo um grande favor de conversar e de sair com ela. Aí vem essa pergunta. Devo dar uma chance a ele? Porque assim, se ele está fazendo um favor para mim, então, quando ele me trai, talvez melhor eu dar uma chance para ele. Né? No nosso livro, me empresta o livro, por favor, Namoro Blindado. No nosso livro Namoro Blindado, nós falamos sobre algo que se chama padrões. Os padrões namoro blindado. Há uma parte que ensina os padrões para o homem e os padrões para a mulher. E isso faz toda a diferença, porque quando você tem padrões antes de entrar no namoro, você acaba atraindo pessoas de padrão também. Mas quando você não tem padrões, você atrai só lixo, só tranqueira. E aí é que você entra nessas frias que nós temos visto aí através de tantas perguntas que recebemos dos nossos alunos. Faça esse favor a si mesmo. Você está solteiro, solteira? Invista na leitura do livro Namoro Blindado. Mas não leia só não. Abrace os padrões que estão ali, coloque em prática. Talvez ali há coisas que você possa até achar um pouquinho radicais. Mas não importa se você acha radical ou não. Coloque em prática, porque o que importa é que vai trazer resultado para você. E aí depois você vai nos agradecer. Eu tenho certeza disso, tá bom? Vamos agora acompanhar essa história interessantíssima da Marielle e do Celso. A maioria dos casais, né, a maioria das pessoas que contam suas histórias de sucesso aqui no programa, normalmente foi a mulher que deu início à busca por ajuda. Né? As mulheres são as grandes arquitetas de relacionamentos, elas dão o primeiro passo normalmente para buscar ajuda. Mas no caso da Marielle e do Celso, foi ele quem buscou ajuda primeiro, ele quem veio às nossas palestras. Você vai saber por quê, para tentar salvar o casamento dele. Veja só. Marielle e o marido viviam em total desunião. As brigas eram constantes e eles não se entendiam mais. Os problemas foram as brigas, foram as discussões, o esfriamento. A gente passava até dias sem se falar. Dormia brigado, ele saía para trabalhar e a gente não se falava. E o pior de tudo foi quando eu descobri a traição dele. A gente não chegou a se separar, né, de corpos, mas em casa nós vivíamos como os dois amigos, praticamente, porque ele não me via mais como esposa, ele não me tinha mais como mulher. As decepções foram tão grandes que ela não acreditava mais no casamento. A solução que a gente já estava buscando era o divórcio, porque já que não estava dando mais certo, a nossa vida era só de brigar, só de discussão, só de ciúme, então a separação seria o melhor caminho.
Hoje, Celso consegue identificar os pontos que trouxeram a destruição para o seu casamento. Começou realmente pela traição. A traição foi a minha parte, foi da minha parte. Isso não... Conheci uma pessoa num trabalho, então eu tive essa relação com essa pessoa há 2 anos. E a atenção que eu tinha para minha esposa não tinha mais, de modo que afetou tudo na vida financeira, na saúde. Celso não pensava no sofrimento da esposa. Mesmo errado, eu queria colocar ela como ela sempre fosse a culpada da situação, porque ela também não dava atenção para mim. Ela só falava, reclamava. O que fazia que, para mim, eu não tomar a decisão de me separar realmente dela, porque vinha na minha cabeça. Mas eu olhava para minha filha, né? Aquilo na realidade me prendia, porque o amor que eu tinha pela minha filha era tão grande. Inclusive que eu falava para essa pessoa, que eu vivi com essa pessoa 2 anos, eu disse que ela podia me pedir tudo, mas que ela não me pedisse que eu fosse me separar da minha esposa. E a história desse casal começou a mudar quando o Celso assistiu a um programa do Renato e da Cristiane Cardoso. A decisão realmente foi minha, parte de vir para buscar a ajuda, né? Que eu já não sabia o que fazer, porque eu já estava ao ponto de largar tudo. Mas eu vendo um programa na televisão, aquilo me chamou a atenção. E foi através da orientação que recebeu nas palestras que Celso tomou a decisão de salvar seu casamento. Antes de eu fazer o convite para ela, eu vim primeiro. Então eu conversei com o palestrante. Ele me orientou e tudo. E inclusive eu tinha que me abrir com ela, ser sincero com ela. E falei tudo, e falei que eu tinha amante, falei que eu tinha traído ela há 2 anos. E aí, se ela quisesse me largar naquela hora, ela ia me largar. Eu peguei e fui bem sincero com ela e verdadeiro. Eu quero recuperar o nosso casamento. Eu quero tirar essa mancha, essa dor, esse sofrimento, tudo. Mas a gente precisa de ajuda. Aí eu fiz o convite da palestra para ela. Eu, no início, eu relutei porque eu achava que não tinha mais jeito. Né? Pra gente, a solução era se divorciar mesmo, cada um viver sua vida. Para mim não foi fácil. Não foi fácil superar a mágoa, superar o ódio. Aquele momento ali, para mim, no início, foi muito difícil. Mas eu não desisti do meu casamento, eu não desisti dele porque era uma chance. Acho que assim, que todo ser humano, ele tem direito, uma oportunidade de mudança. E eu acreditei nisso, que a gente ia ter um casamento de fato feliz, verdadeiro, ter uma vida amorosa feliz. Hoje o casal tem 16 anos de casados, mas afirmam que descobriram o que é realmente ter um casamento na terapia do amor. A terapia do amor, ela nos ajudou a mudar completamente, principalmente por dentro, porque não adianta você apresentar uma coisa fora, mas por dentro está destruído. Então, se você mudou por dentro, então a sinceridade, principalmente o caráter também, porque eu não tinha caráter nenhum. Eu não tinha respeito para com ela, hoje eu respeito. Hoje eu só tenho ela na minha vida. E a gente, dia por dia, a gente vai aprendendo ainda mais na terapia do amor, porque nós estamos ainda vivendo, nós estamos 6 meses na terapia, não perdemos nenhuma. E isso tem nos ajudado muito. A primeira mudança foi a minha valorização. Eu aprender a me valorizar. E segundo foi sair a mágoa, perdoar ele pelo que ele fez. Me livrei dos complexos, da tristeza que eu tinha, porque a minha vida era chorar. Casamento transformado, mudado, restaurado. When tomorrow comes, I'll be on my own.
O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. É quando há traição, quando há um grande problema no relacionamento, as opções são terminar ou lutar para reconstruir. A maioria não quer perder o casamento, mas não sabe como reconstruir a confiança. E como você acabou de assistir, este casal, através dele inicialmente, começou lutando e hoje estão felizes, estão restaurados. Porque o que adianta você dar uma chance para aquela pessoa que te traiu, mas você não consegue perdoá-la, né? Quantos casais estão dentro de um relacionamento em que houveram traições, eles deram uma chance, né? Uma chance um para o outro, mas vive jogando na cara. Você não consegue perdoar, você não consegue olhar para frente. Quer dizer, mesmo você dando uma chance para essa pessoa, você vive olhando para aquilo que ela fez. Quer dizer, como é que esse relacionamento vai andar para frente? Então, se você quiser também ajuda para restaurar o seu casamento, a Terapia do Amor está aí à sua disposição. Faça planos para estar com a gente na próxima quinta-feira. Eu quero chamar a atenção agora de você que deseja realizar o sonho de se casar. Preste atenção. Uma notícia para comemorar. Segundo o IBGE, o número de casamentos cresceu no Brasil. Foram registradas 1.131.707 uniões civis. E não é só isso. O IBGE constatou também que o número de divórcios diminuiu consideravelmente em um ano. Caiu de 328.960 para 341.181. Ou seja, um total de 12.221 divórcios a menos. Na prática, o que isso representa? Significa que mais pessoas estão conseguindo realizar o sonho de sua vida, o de formar uma família. E a Terapia do Amor também bateu um recorde em 2016 que contribuiu para esses dados tão importantes para o país. Em apenas um ano, mais de 18 mil pessoas se casaram através das palestras em todos os estados brasileiros. Uma contribuição para a felicidade de muitas pessoas. Ainda de acordo com o IBGE, o incentivo à oficialização das uniões por meio de casamentos coletivos contribuiu para o crescimento do número de casamentos oficiais, assim como tem acontecido na Terapia do Amor. 2016 foi o ano em que 8.896 casais disseram sim durante as palestras. E agora chegou a sua hora de realizar seu sonho. Dia 30 de março, às 20 horas, participe da primeira celebração dos casamentos de 2017 no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Vocês que estão noivos, vocês que vivem juntos, mas nunca oficializaram a união, vocês que casaram no cartório, mas nunca no altar e querem tirar vantagem e aproveitar essa oportunidade, dia 30 de março, aqui no Templo de Salomão. Mas haja com antecedência. Venha se informar mais na próxima Terapia do Amor ou acesse o site terapiadoamor.tv. É tudo por hoje, vamos ficando por aqui, mas voltamos amanhã com mais dicas de amor para você. Tchau, tchau. Até lá, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.